E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa numa loja de penhores que parece vazia, exceto pelo camundongo na prateleira. Um piloto de avião chamado Peter Shelburne chega muito afoito, segurando um macaco de brinquedo. Ele aperta a campainha em cima do balcão freneticamente até alguém aparecer. O atendente observa que o uniforme de Peter está sujo de sangue e ele apenas responde que não é seu. A placa na parede diz que a loja não aceita devoluções de brinquedos, mas Peter explica que aquilo não é um brinquedo. Parecendo cada vez mais maluco, ele diz que o mais importante é não deixar o macaco bater no tambor em hipótese alguma. Logo em seguida, é exatamente isso o que acontece. O brinquedo começa a funcionar e Peter se afasta com uma expressão de terror, mas o atendente mostra que não aconteceu nada. Porém, nesse momento, o camundongo termina de roer um cordão e isso provoca uma reação em cadeia que culmina numa lança atravessando o atendente. O macaco então bate no tambor mais uma vez e o mecanismo se inverte, recolhendo as entranhas no homem junto com o cordão. Desesperado, Pete apanha um dos lança-chamas em promoção e derrete o macaco, berrando palavras de ódio. Porém, Pete nunca mais voltou para casa e, sem saber de nada disso, sua esposa Lois fica achando que ele abandonou a família. Seus dois filhos, os gêmeos Hal e Bill, também crescem acreditando nisso. Amargurada, Lois diz aos meninos que a herança deles vai ser o armário que Pete encheu de tranqueiras que trouxe das viagens. Sem o mesmo desprezo pela coleção do pai, os dois resolvem explorar os objetos guardados e acabam encontrando o macaco. Na caixa, um adesivo manda girar a chave para ver algo acontecer. Hal tem um pouco de medo de ficar mexendo nas coisas do pai, mas Bill se acha no direito de decidir por ser alguns minutos mais velho. Ao girar a chave, o macaco começa a se mover aos trancos, meio emperrado, e a baqueta não chega a encostar no tambor. Bill perde o interesse e prefere ir para o quarto com um baralho temático para adultos. Um pouco mais tarde, Lois deixa os filhos com uma babá chamada Anne para ir ao encontro. Hal acha estranho quando vê o macaco no banco de trás do carro, mas não diz nada. E seu irmão está mais preocupado em paquerar a babá. Os três vão jantar num restaurante japonês e o sushiman também parece interessado nela. No carro, o macaco começa a tocar o tambor sozinho enquanto os três assistem aos malabarismos do rapaz com a faca. O espetáculo acaba muito mal quando uma delas escapa de sua mão, tão afiada que a cabeça de Anne ainda fica no lugar por alguns segundos antes de rolar pela mesa. No velório, a única coisa pior do que o sermão desajeitado do padre novato é a tentativa de Lois de consolar os filhos. Ela diz que essas desgraças são comuns e é só uma questão de tempo até que todo mundo morra. A conclusão é que o melhor é aproveitar a vida enquanto dá. Os três passam o resto do dia dançando em casa e Hal diz que esse foi o melhor dia de toda a sua vida. Já o dia seguinte é bem diferente, pois um grupo de meninas prepara uma emboscada para ele no banheiro da escola e rouba suas calças só de maldade. Ele chega em casa chateado e se espanta com o macaco em seu quarto, principalmente porque sua mãe diz que ela não levou aquilo para lá. Hal começa a desconfiar que o acidente da babá não foi por acaso e Bill percebe o interesse do irmão. Além de mandão, ele também se julga o único herdeiro dos pertences do pai, e por isso obriga Hal a dizer algumas frases humilhantes em troca da posse do macaco. No dia seguinte, Hal vai para a escola e encontra o brinquedo dentro de sua mochila. A gangue das meninas não perdoa e Bill se junta a elas para atirar vários quilos de banana no irmão, que volta para casa todo sujo e muito bravo. Inexplicavelmente, o macaco está na cama quando ele entra no quarto. Hal decide girar a chave de novo enquanto deseja a morte de Bill em voz alta. O macaco abre seu sorriso habitual e ergue a pata direita, fazendo a baqueta girar antes de cair. Bill está chegando em casa quando ele começa a tocar alegremente. Em seguida, o garoto entra na cozinha falando com a mãe, mas ela não responde. Ele começa a gritar quando ela se vira lentamente, pois há sangue saindo aos jorros de vários pontos da cabeça dela. Os médicos explicam a morte de Lois como um tipo raro de aneurisma, mas Hal sabe a verdade e se enche de culpa. Bill interrompe o velório e começa a chamar por ela, ainda se recusando a acreditar na perda. Quem vai ficar com os meninos agora é o tio Chip, e ele diz a Hal que ele e a tia Aida nunca quiseram cuidar de crianças. Ele promete que vai dar o seu melhor, mas já avisa que nesse caso até o seu melhor é bem ruim. Antes da mudança, Hal decide dar um fim naquele brinquedo infernal com um cutelo de carne. O primeiro golpe separa um dos braços e o menino se enoja ao ver que o brinquedo parece sangrar. Mesmo assim, ele continua cortando e depois joga fora todos os pedaços, determinado a pôr um ponto final nesse pesadelo. Os gêmeos então se mudam com os tios para a cidade de Casco, no Maine. Bill ainda está muito abalado pela tragédia e se recusa a tirar o paletó, dizendo que não quer ter que vesti-lo de novo se houver outro funeral em breve. Numa das primeiras noites na nova casa, ele vê uma luz falhando na varanda e vai até a janela investigar, tendo a impressão de ver um par de olhos brilhando lá fora. A imagem se desfaz, mas o macaco está no meio da sala quando ele volta. Hal é forçado a dividir suas suspeitas com o irmão e também explica como se livrou do macaco, mas não conta que girou a chave no dia da morte de Lois.
Sem esse último detalhe, Bill não entende o tamanho da ameaça e insiste em girar a chave de novo para testar as teorias do irmão. O resultado é de fato mais um funeral, pois o tio Chip é pisoteado por 67 cavalos enquanto estava dentro de um saco de dormir numa área de camping. Isso convence os dois irmãos de vez e, sabendo que o macaco é indestrutível, eles decidem jogá-lo num poço para que ninguém mais se machuque. O plano não é perfeito, mas funciona por 25 anos. Depois de passar todo esse tempo se dedicando aos seus hobbies de caça e pesca, a tia Ida um dia acorda com uma musiquinha circense que está tocando bem baixo em algum lugar. Desconfiada, ela já desce armada para verificar e os degraus da escada do porão arrebentam bem quando ela está passando. Mas esse ainda não é o fim da tia Ida e ela se levanta dali aos gritos, pois caiu de cara num estoque de anzóis. Depois de retirar um por um, ela começa a sentir cheiro de queimado e aproxima o nariz de uma das bocas do fogão, que acende sozinha de repente. Seu rosto vira uma bola de fogo e ela sai correndo desnorteada até bater de frente com a placa de vende-se. Enquanto isso, Hal está levando uma vida vazia e solitária. O trauma do macaco o impede de se aproximar das pessoas, com medo de que alguma delas vá parar no necrotério. Ele também se afastou do irmão e diz não ter muitas saudades. Porém, acontece que Hal tem um filho que ele só vê uma vez por ano. Ele se chama Pete, como o avô que nunca conheceu. A mãe dele é casada com o famoso Ted Hammerman, um guru da paternidade que tem seus livros expostos até em casa. Ela aproveita a ocasião para informar que Ted pretende adotá-lo legalmente e depois disso essas visitas não serão mais necessárias. Hal começa a protestar, mas Ted só aponta para seus livros, mostrando que será inútil brigar com o maior expert na tarefa de criar filhos. A esposa recomenda que Hal aproveite esses dias que vai passar com Pete para criar memórias duradouras. O garoto entra na sala bem no momento em que os adultos estão perdendo a compostura. Enquanto isso, no quintal da tia Ida, os objetos da casa estão à venda no bazar e vemos que o macaco é um deles. Ele é comprado por um cabeludo chamado Rick, que pretende vendê-lo para outra pessoa. Sua mãe não gosta muito dessas negociações, pois o comprador final é um cara esquisito que nunca sai de casa. No quarto de hotel, Pete aproveita o raro momento com o pai para completar um trabalho escolar sobre sua árvore genealógica. Nenhum assunto poderia ser mais desconfortável para Hal, e por isso ele até mente que é filho único. Naquela noite, depois de um pesadelo medonho em que o macaco o ataca com um cutelo, Hal acorda com calor e liga a ventilação. Seu celular toca bem nesse momento e a ligação é de um número desconhecido, mas Hal reconhece a voz do irmão assim que ele o cumprimenta com xingamentos. Bill diz que pegou esse número com a polícia e conta a ele sobre o acidente bizarro da tia. Ele quer que Hal vá até a casa dela para se certificar que o macaco não será vendido ou repassado, pois suspeita que ele tenha saído do poço. Hal fica nervoso e explica que é sua semana com o filho, mas Bill não mudou nada e continua agindo como se mandasse nele. Para evitar que Pete acorde, Hal sai do quarto e fica na área comum do hotel, onde uma mulher está se preparando para um mergulho na piscina. Em cima do telhado, o aparelho de ventilação que Hal ligou há poucos minutos começa a chacoalhar até que se solta. Ele rola pelo telhado e vai se espatifar no piso, eletrocutando a mulher assim que ela entra na água. Hal desvia de uma perna solta, ainda incrédulo com o ocorrido, e finalmente acredita que o macaco está de volta. Pete não entende nada quando o pai começa a sacudi-lo em desespero e o obriga a mudar de hotel no meio da noite. No carro, Hal tenta se explicar melhor, dizendo que sua tia faleceu e que agora ele vai precisar ir à casa dela para resolver algumas coisas. O menino diz que quer ir junto com ele e Hal tenta dispensá-lo com a desculpa de que a tarefa é muito deprimente. Mas então Pete diz que sabe que vai ser adotado pelo padrasto e essa pode ser sua última viagem com Hal. Por isso seria bom que ficassem juntos o máximo possível. Ele pergunta o que sua avó pensaria disso tudo e Hal se sente péssimo ao pensar em Lois. Em mais um pesadelo tenebroso, ele se vê como criança de novo, ouvindo os conselhos da mãe até que ela começa a falar sobre as mortes e seu rosto explode em cima dele. Hal acorda assustado e vê que Pete não está no quarto. Ele quase entra em pânico, mas logo o menino chega e os dois vão até a casa da tia Ida, onde encontram uma corretora de imóveis chamada Bárbara. A primeira coisa que ela diz é que falou com Bill Shelburne, acidentalmente revelando a Pete que Hal mentiu sobre não ter irmãos. Magoado, o menino diz a ela para não lhe dar muita atenção, pois só será filho de Hal por mais alguns dias. Bárbara fica sem graça e tenta mudar de assunto, contando a Hal sobre a semana intensa naquele bairro. O acidente da tia Ida foi só o primeiro de uma série de ocorrências bizarras por ali. Um dos vizinhos foi trucidado pelo próprio cortador de grama. Uma jogadora de golfe foi picada por uma cobra que saiu do buraco. E pelo menos um morador de casco bateu as botas de um jeito horrível todo dia desde então. Hal vai ficando cada vez mais apreensivo com esses relatos, enquanto Pete se separa dos dois e começa a bisbilhotar pela casa, descobrindo que ainda por cima Bill e Hal são gêmeos. Agora só falta uma parte da casa para checar e Bárbara se atrapalha para encontrar a chave certa. Ela está testando a última quando Hal tem um mau pressentimento sobre esse cômodo.
mas não consegue se explicar a tempo. Assim que a porta abre, uma espingarda desaba lá de dentro e um tiro acidental atravessa a corretora. Hal fica segurando um dos dedos dela, inconformado com seu destino. A polícia logo chega e recomenda que ele não saia da cidade por enquanto, o que significa que seus planos de passear com o filho vão por água abaixo. Quando Bill telefona para a casa da tia e manda o irmão esperar por notícias, Hal, após desligar, começa a desconfiar que seu gêmeo está tramando alguma coisa. Ele procura pelo sobrenome deles na lista telefônica e não há ninguém registrado, mas é então que ele observa algo estranho. Alguém está listado como Senhora Macaco. Hal disca o número e escuta uma mensagem com a voz de Bill, agradecendo a todos que se esforçaram para ajudá-lo e dizendo que já encontrou seu macaco de brinquedo. Horrorizado, Hal se dá conta de que é seu irmão quem está provocando todo esse caos. Do outro lado da linha, vemos Bill ainda vestindo um paletó de enterro. E então ouvimos o lado dele da história. Ele sempre desconfiou que Hal teve algo a ver com a morte de sua mãe e chegou a descer ao poço para buscar o macaco. Mas a caixa já tinha sumido e a única coisa que ficou para trás foi a chave. Bill entendeu aquilo como uma promessa de retorno e passou o resto da vida esperando por mais um sinal. Até que um dia seu biscoito da sorte veio com a mensagem: gire a chave para ver algo acontecer. Não por coincidência, isso foi em 2016, o ano do macaco. Desde então, Bill vem se preparando para a sua vingança e até consertou o paletó, pois agora ele quer que venham sim mais funerais. Finalmente, o anúncio do bazar apareceu no jornal e ele contratou Rick para lhe trazer seu velho amigo. Sem saber, ele girou a chave pela primeira vez, dizendo quase as mesmas palavras que Hal quando tentou matá-lo. E assim como daquela vez, a vítima foi alguém que não tinha nada a ver com isso. Porém, ao contrário do irmão, Bill está determinado a continuar tentando até acertar o alvo, mesmo que com isso ele leve metade da cidade. Sem saber de sua péssima índole, Rick toca o interfone de Bill naquela noite pedindo para negociar. Ele quer comprar o macaco de volta, pois se afeiçoou ao brinquedo que o faz lembrar de seu pai. Bill o dispensa da forma mais grosseira possível e Rick fica tão triste que volta para casa para pegar uma arma. Enquanto isso, Hal e Pete continuam no mesmo drama. A cada nova tragédia, Hal pensa em devolver o filho mais cedo ou deixá-lo em outro lugar. Mas Pete fica magoado e ele muda de ideia. Enquanto o menino vai ao banheiro, Hal liga para Bill e diz que sabe de tudo. Ele nem se incomoda de negar e ainda lhe dá um ultimato dizendo que só vai parar de girar a chave quando Hal trouxer Pete até ele. De acordo com a lógica de Bill, Lois morreu quando seu filho acionou o macaco, então deve ser aí que ele está errando. Se Pete girar a chave, talvez seu plano finalmente funcione e algo terrível aconteça a Hal. Apesar do horror da ideia em geral, Hal também conhece as regras ocultas daquele brinquedo maldito. Quando o macaco toca o tambor, a única pessoa que está a salvo é quem girou a chave. Portanto, se ele topasse a oferta, isso seria um meio de garantir a segurança de Pete. Quando ele sai do banheiro, os dois começam a discutir de novo e então alguém bate à porta. Rick entra vestindo partes do uniforme de policial de seu pai e apontando a arma para Hal. Ele força os dois a irem com ele até a casa de Bill para que Pete passe pela portinhola de cães e roube o macaco. Sob a mira do revólver, Hal não tem outra escolha e apenas diz ao filho para não girar a chave que fica nas costas do macaco de jeito nenhum. Pete começa a entender que esse macaco é o motivo do comportamento antissocial do pai e acha isso ridículo, ainda sem entender a situação. Ele realmente consegue se esgueirar pela portinhola sem problemas e é quase atingido por um machado logo no primeiro corredor. Essa é só a primeira das muitas armadilhas de seu tio psicopata, mas Pete é esperto o bastante para desviar de todas. Apesar disso, ele quase tropeça num fio esticado, o que coloca uma bola de boliche em movimento, mas a engenhoca para de rodar subitamente como se tivesse falhado. Então Pete flagra o tio declamando poemas de vingança para o macaco e pergunta se ele está bem. Admitindo que não, Bill pede ao sobrinho que o ajude com seu brinquedinho de infância e gire a chave. Como ninguém contou a Pete o que realmente está em jogo, ele não tem motivo para escutar o aviso do pai. Portanto, ele decide pelo menos matar a curiosidade e atende ao pedido do tio, girando a chave bem devagar. Assim que o macaco sorri e levanta a pata, a árvore em frente à casa começa a balançar de leve e Hal vê que um dos galhos está cedendo ao peso de uma enorme colmeia. Quando o macaco desce a baqueta e começa a tocar, Rick sente uma coceira na cabeça e se atrapalha com a arma, disparando sem querer. O tiro não atinge ninguém, mas abre um buraco no para-brisa que fica perfeitamente alinhado com uma abertura no meio da colmeia. Então a musiquinha circense termina. O macaco para de tocar e a primeira abelha aparece imediatamente. Puxando uma fila com milhares de outras, ela voa direto na cara de Rick, passando pelo furo da bala. O enxame inteiro entra na boca do rapaz, que começa a se debater e acaba dando vários tiros. Mesmo assim, Hal escapa ileso do incidente e sai do carro sem nenhuma picada. Perdendo a paciência, Bill toma o brinquedo das mãos do sobrinho e, em vez de girar a chave, agarra a pata direita e começa a forçá-la para baixo, tentando fazer o macaco tocar na marra.
Com muita força, ele bate a baqueta no tambor uma vez só e o esforço derruba os dois no chão. Quando Bill se recupera do tombo, o macaco está sentado com a pata erguida. Ele começa a tocar de novo, mas sem a musiquinha e numa batida diferente. A velocidade vai aumentando aos poucos até chegar num ritmo frenético e então para de repente. Bill escuta um grito de mulher na vizinhança, seguido de vários outros gritos e explosões. Espiando pela janela, ele vê um avião caindo bem no meio da cidade. O macaco bate mais algumas vezes, arrebentando o teto da casa e fazendo cair uma passageira vestida de noiva. Fica evidente que toda essa destruição é um castigo por ter tentado mandar no macaco. Quando Hal consegue entrar na casa, Bill já está começando a se arrepender de seus atos. Ele confessa que fez tudo isso para vingar a morte de Lois. E Bill também admite o que fez, mas diz que nada disso foi culpa deles, que ainda eram crianças. Depois de uma conversa franca, os dois fazem as pazes e Hal convida o irmão para se juntar à viagem dele com Pete. É nesse momento que a baqueta desce mais uma vez, sem aviso. A armadilha que parou no meio volta a rodar e a bola de boliche atinge a cabeça de Bill, levando-a consigo para o meio da parede. Chocados, Hal e Pete começam a sair de carro, atravessando o caos generalizado que Bill provocou. Uma figura macabra passa pela estrada, parecendo um dos cavaleiros do apocalipse, com um olhar vazio e macabro. O macaco está no banco de trás do carro e de agora em diante os dois terão que ficar de olho nele. Porém, Hal decide não ficar pensando nisso o tempo todo e convida o filho para ir dançar, finalmente apostando numa mudança de atitude. No entanto, as terríveis coisas ainda não acabarão.